E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um GBcast, o podcast da mentoria comportamental. E hoje nós estamos de cenário novo. Quero aproveitar de agora para dizer para vocês o seguinte: deixem os comentários se vocês gostaram desse novo cenário, qual é a opinião de vocês, ou será que o cenário anterior estava melhor? Então, deixe os comentários aqui logo abaixo do vídeo, que eu quero observar todos eles, eu vou anotar tudinho, porque a opinião de vocês é muito importante para que a gente continue crescendo, evoluindo e trazendo o melhor para vocês. Como hoje, por exemplo. Hoje eu tenho uma conversa, um bate-papo agradabilíssimo com Gerailton Jorge. Vê que cara fantástico, ele é militante, ativista dos direitos humanos, gestor da política LGBTQIA+, do Recife, aqui capital do estado de Pernambuco, tem 45 anos e é coordenador estadual da UNA-LGBT, que é a União Nacional dos LGBTs. Gerailton, seja muito bem-vindo ao nosso GBcast, é um prazer enorme tê-lo aqui e eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje será muito rica, porque você tem uma vasta experiência e muito a contribuir comigo e com todos que estão nos assistindo. O prazer será todo meu. Vamos embora. Vamos lá. Gerailton, o cenário nacional nos últimos anos, o que é que ele mudou no tocante a essa questão da inclusão das minorias? A coisa continua do mesmo jeito? Houve uma evolução? Como é que você me diria que está hoje o cenário em relação ao que era há 2, 3, 5 anos atrás? Então, a gente vem percebendo que, voltado para a população LGBT, que ia mais, a gente tem recebido algumas conquistas de uns 15 anos atrás, e de uns 6 anos para cá, a gente começa a perder algumas coisas que a gente conquistou, né? Diante do que a gente está vivendo, de um desgoverno que não nos reconhece, não reconhece a minoria, né, como pauta específica da sociedade. A população LGBT, cada dia mais, ela tem, apesar de ser aguerrida e ter esse questionamento da resistência, tem mais medo em sair, especificamente a população T, que é trans e travestis no Brasil, né? O Brasil ainda é o país que ainda mais mata LGBTQIA+, né? E dentro dessa perspectiva, a gente fica dizendo que a gente avançou, né, devido à sociedade organizada, mas ao mesmo tempo a gente vem perdendo, porque a gente tem representantes hoje que estão no poder que não nos reconhece. Então é um choque, você diria. Exatamente. Foram ganhos e perdas simultâneas. Isso. Então, se você fizer uma análise hoje, como é que você diria? Houveram de fato ganhos? Se a gente fizer uma ponderação entre os dois pontos, ganhos e perdas. Eu acho que não só, Gerailton, com relação às minorias, mas eu acho em tudo na nossa vida, à medida que nós evoluímos, crescemos, desenvolvemos, nós ganhamos algumas coisas e perdemos outras. Isso é da natureza humana, né? Ninguém consegue ganhar em todos os aspectos ou perder em todos os aspectos. Mas se a gente fizesse uma análise assim, uma média, um equilíbrio disso aí, entre ganhos e perdas, como é que você diria hoje essa situação? Então, no contexto geral, a gente acredita muito que as nossas novas gerações são gerações que estão vindo menos preconceituosas, né? Lidar com a diversidade é algo que a gente vem pautando, e essa nova geração ela já vem com a compreensão melhor, né? Então isso já nos facilita, porque de uma certa forma a gente vai quebrando os paradigmas do machismo, vai quebrando os paradigmas da LGBTfobia. E aí, quando a gente vem fazendo esse trato e esse traço de uma média longa, melhor possibilidade de vivência dessa população no país, a gente percebe um ganho dentro dessa perspectiva. Houve ganhos, então? Dentro dessa perspectiva. Nesse ponto de vista, houveram ganhos, no caso. Em compensação, a gente tem algumas conquistas no poder legislativo e no poder judiciário, né? Quando a gente traz a questão da LGBTfobia como crime dentro do crime de racismo. Ainda há uma certa resistência, né? Ainda há uma certa resistência, mas a gente ganha a questão do prenome, que é o nome social, direito à população trans e travesti.
né? Isso foi um avanço para a gente. A gente ganha a questão da adoção. Importante, né? Muito importante. A questão da adoção, né? Dos novos modelos de família, né? Não somente a família tradicional. A gente ganha a questão da união estável, da união entre pessoas homoafetivas, né? Mas a gente precisa deixar muito claro que todos esses ganhos vêm na base de decreto. A gente não tem uma lei. Não é uma coisa consolidada, não é aquilo que realmente está estabelecido. Exatamente, porque toda ordem, toda lei por ordem de decreto. Porque os decretos precisam de regulamentação. Ele pode Se ser ele não for derrubado. regulamentado, ele simplesmente vai por água abaixo. Ele pode ser derrubado, então é um risco. Não deixa de ser um risco. E a luta, no caso, seria para vocês terem realmente uma concretização desses direitos, para que a coisa seja efetiva, né? Exatamente. E você falou um ponto assim que eu achei bem interessante. Nós temos um país hoje que, hoje não, acho que sempre é uma coisa cultural, é um país eminentemente machista. As pessoas têm esse lado muito machista, tal. O que é que você acha com relação a esse machismo? Faz com que a homofobia e a transfobia elas sejam difíceis de ser combatidas. Esse seria, vamos dizer assim, o principal ponto de resistência. Sem dúvida. Para a gente começar a quebrar um monte de questionamentos, né? E começar a vencer e desconstruir e construir uma nova sociedade, a gente primeiro precisa combater o machismo. Aceitar as pessoas porque como seres humanos, né? O machismo, ele vem e ele já vem de forma imperiosa e ele faz com que todos os outros tipos de preconceito venham à tona, né? Porque o machismo, ele sobrepõe a questão do macho, da figura macho, perante a mulher, né? Dando essa questão que a mulher ela precisa ser subalterna ao homem, né? O machismo faz com que a gente comece a reproduzir a questão da masculinidade tóxica, isso, né? Sobre o homem mais sensível ao homem mais bruto, porque todo momento é direcionado para a gente que é ser humano e que faz parte dessa sociedade machista, que a gente não pode chorar, que a gente não pode ser sensível, que a gente... Isso é cultural, né? Isso é uma coisa que está enraizada nas pessoas. Enraizado, né? Sobrepondo dentro do Nordeste, que isso ainda é mais forte, porque aí, junto ao machismo, vem a questão do coronelismo, que é muito forte, né? Dessa coisa da figura máscula. Então você acha que o regionalismo também, puxa ele muito. Consegue se tornar isso mais forte ainda? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente começa a minar e quebrar essa questão do machismo, a gente começa a perceber que o caminho é um caminho que nos direciona de forma mais fácil para que a gente possa quebrar outros tipos de preconceito. Sobretudo a emancipação da mulher, né? O direito de ir vir da diversidade sexual. Seria então o machismo o ponto de partida para tudo isso? Para tudo isso. Seria o ponto de partida. Sem dúvida. Se houvesse uma quebra do machismo, então a legislação hoje já seria outra. A gente conseguiria. As pessoas já conseguiriam tratar de outra forma. Você acredita nisso aí? Com certeza, com certeza. Esse papel muito machista ainda, que ainda está prevalecendo, é isso hoje o grande entrave para essa evolução. Totalmente. E mas aí, então houveram ganhos. Houveram ganhos. E aí, quando a gente traz essa questão do diverso, da diversidade, a gente começa a causar um pouco de desconforto, né? Para quem justamente lidera essa questão machista, porque a gente começa a sair da caixa dos padrões, né? Quando você fala da diversidade, você está falando do diverso. E o diverso somos todos de forma diferente. E essa questão dos padrões, Geraldo, é algo muito sério. Eu trato muito isso na mentoria, porque muitas pessoas trazem ao longo da sua vida padrões que eles receberam de pais, receberam de professores, de pessoas amigos, aquelas pessoas que a gente normalmente tem como um exemplo. A gente sempre tem isso quando é criança, né? Sempre a gente tem, às vezes, um cantor, às vezes um ator, uma atriz, né? Que nos faz uma referência enquanto criança. E as pessoas mudam a sua forma de vestir, sua forma de cabelo, de corte de cabelo, barba, uma série de coisas.
já por conta aquele perfil que você adota para si. Isso. Da mesma forma que alguns aspectos são muito positivos, existem outros que são muito maléficos, porque você às vezes fica preso, enraizado a coisas que já não têm nenhum sentido. Porque o mundo evoluiu, as coisas evoluíram, a situação hoje é outra, as pessoas são outras, e você não pode simplesmente replicar padrões, replicar condicionamentos mentais que fazem com que você não cresça, não evolua e simplesmente fique preso dentro de uma caixa, que aí nem você cresce e você ainda contagia aquelas pessoas que estão próximas a você, impedindo-as de crescer, de ter uma liberdade, de ter uma evolução, um crescimento e principalmente de serem elas mesmas. É justamente isso. É a questão da formação de opinião, né? Você ser um formador de opinião para com o outro. Sim. Assim, a gente tem que ter muito cuidado quando alguém se espelha na gente de uma certa forma. É porque algumas coisas a gente nem sabe, né, Geraldo? Exato. Às vezes a pessoa se espelha na gente, a gente nem sabe que a pessoa tem aquela idolatria, mas eu digo sempre o seguinte, a nossa conduta ela tem que ser sempre uma conduta pautada naquilo que a gente acredita, daquilo que a gente verdadeiramente é e naquilo de onde a gente quer chegar. Porque se você não tem essa sincronia, você passa a replicar algo que está fora da tua realidade, que não é você. E quando isso acontece, esses choques aí são inevitáveis. Né? São inevitáveis. Eu digo isso porque há alguns anos atrás, essa questão de se assumir pela sua condição era algo muito fechado. Era algo extremamente discriminado, era coisas terríveis. Hoje a gente já vê que as coisas estão de uma forma mais à vontade, já existe já uma aceitação maior, as pessoas já encaram de uma outra forma. Isso é uma evolução, né? Na verdade, eu nem vejo como uma aceitação, porque o entrave ainda é muito grande. Eu vejo como uma condição do respeito. Tolerar seria isso? A mera tolerância? Uma questão do respeito. Então, tolerar pelo respeito. Isso. Eu devo respeito, então eu tolero. Eu acho que a sociedade como um todo, elas precisam se enxergar dentro da base do respeito. A gente não precisa um aceitar o outro. A gente precisa se colocar no lugar do outro e respeitar o outro na condição dele. Entendeu? Sim, na sua etnia, na sua raça, na sua condição religiosa, entendeu? Na sua condição política, para que o outro ele respeite o seu espaço. É porque todos nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Exatamente. Essa diferença foi uma diferença que foi incutida na mente das pessoas. Mas todos nós somos seres humanos. Exato. E aí a grande problemática é quando a pessoa ela se acha no direito de subjugar e querer direcionar o que o outro tem que ser e fazer. Isso. Né? Então, você assim, condiciona o outro através de você. Através de você. É um exemplo, eu acho que você vai concordar comigo. Muitos pais querem que os filhos façam determinado curso, medicina, engenharia, os cursos mais famosos, mais decantados, porque eles sonharam em ser médicos, sonharam em ser engenheiros e não conseguiram. Então eles espelham aquilo para os filhos, para que os filhos sejam e eles se realizem no filho. Seria mais ou menos isso, Exato. Fazendo uma analogia? É mais ou menos isso. E aí isso se resolve em terapia, né, Gilberto? Isso, com certeza. Seria a forma correta, porque, né? Muitas das vezes os pais eles nem sequer procuram saber se o filho quer seguir aquela carreira, né? O que é que ele quer seguir, né? Qual é a vontade dele de seguir na carreira profissional dele. E não é muito diferente. E às vezes não tem nem direito de escolha. Quando né? a gente traz para essa questão da diversidade sexual. Né? É engraçado que aí você falou uma coisa que me veio na cabeça, e eu acho pertinente falar, que você diz que é algo que hoje é mais comum. As pessoas elas já transitam, a gente já vê meninas trans e travestis transitar durante o dia, Isso. porque até então elas eram condicionadas para elas só de forma noturna. E outra elas só coisa, poderiam muito à margem. Muito, justamente. Né? Muito à guetos, margem. eram guetos. Isso. E aí elas só podiam trafegar, né, noturnamente. Hoje elas já trafegam durante o dia.
Mas aí a gente precisa também, quando a gente vai para a história lá atrás, a gente precisa também falar para as pessoas que poucas conhecem que isso não é algo que não é novo, né? A diversidade sexual, ela acontece desde os primórdios. Não, isso sempre existiu. Das grandes guerras medievais. As pessoas estavam tolhidas. Os gladiadores, eles se amavam. Eles tinham práticas entre eles e as mulheres, elas se viam naquele momento só para a procriação. Sim. O papel da mulher, veja como o machismo ele é tão forte nesse questionamento da sexualidade. Naquela época, né, na época medieval, as mulheres, o papel delas era de procriar. E aí, somente. Aí os homens, eles tinham romance entre eles, quando eles iam para as grandes batalhas. Quando essas mulheres, elas tinham os seus rebentos, as suas crianças. As crianças que eram meninas ficavam com ela nas ilhas, e os meninos, eles eram condicionados para ser preparados para as tropas das guerras. Já havia, né? essa separação. Já essa separação. Já era uma coisa de berço, praticamente, e aí, né? É quando começa a acontecer a questão da afetividade de mulheres com mulheres e homens com homens. Por conta dessa proximidade, né? Exatamente. E já essa separação imposta, né? Pois é. Porque não era algo escolhido, era algo imposto sobre o machismo do homem que era imperioso desde lá daquele momento. E aí hoje os movimentos, a sociedade organizada, sociedade civil organizada, começa a sentir os demarcadores, né, de direitos, o direito de ir e vir, o que está na nossa Constituição, tem muita coisa que está na nossa Constituição e que faz com que... E é negado para a gente. É mera demagogia, né? É negado para nós. É negado para nós a questão da laicidade. É negado para nós a questão do ir e do vir. É negado para nós de você ser dono do seu corpo, né? Especificamente a mulher. A mulher, ela quase não é dona. Ela busca a emancipação dela, mas a gente sabe que existe um entrave muito grande. Muito grande. Ainda. Né? Agora, Jaraí, tu vê bem, o preconceito, ele é muito fruto da desinformação. Sim. Tá? Por conta desses condicionamentos antigos e muito fruto da desinformação. Como é que você vê o papel da educação na desconstrução desse preconceito, desse mal que hoje ainda não deveria, mas impera no nosso país? Eu acho que talvez no mundo, para alguns países também. Então, eu acho que a educação, ela é um pilar principal para a gente vencer muitas quebras de paradigma e de preconceito, sabe? Sobretudo, o papel do educador, ele também tem que ter essa percepção de como ele está levando essa informação, né, para quem ele está ensinando, para quem ele está designando. Muitas vezes o próprio educador, ele tem essa ignorância. Sim, é sobre ele, né? É verdade. E aí porque é uma coisa de ele tempos, né? Ele bota sobre ele a questão da religiosidade. Ele acha que a religiosidade dele é que é predominante sobre o que ele está ensinando, né? Ele não se coloca como forma neutra, né? E de uma certa forma ele vai ali minando e começa meio que colocar os seus alunos nessa caixa de padronizada, né? De como foi feito para ele, e ele está reproduzindo isso para o outro. Mas isso as pessoas fazem constantemente. Agora que você veja, Geraldo, isso não é só com relação à prática com as minorias, é em tudo na nossa vida. Sim. As pessoas repetem condicionamentos, ficam presos a esse condicionamento e não conseguem se libertar. É dos preconceitos de forma geral. Isso, mas eu vou mais além do preconceito, tá, Geraldo? Eu falo do ponto de vista do desenvolvimento humano. Tem pessoas que ficam presas no medo, e o medo que seria algo bom para nos proteger, porque todos nós sentimos medo. Todo ser humano, ele sente medo. Sim, faz parte. Agora, faz parte, é da natureza humana. Agora, o quanto esse medo invade a execução das coisas na tua vida, é aí onde está o impacto. Porque algumas pessoas ficam presas nesse medo, elas não conseguem prosperar. E seria uma analogia para isso que nós estamos falando. Por quê? Porque aqueles condicionamentos que geram aquele medo estão presos nela. Sim. Elas não conseguem se libertar. Então isso vai para o campo também das minorias, vai para o campo das profissões, para o campo das finanças. Nós queremos investir um dinheiro, mas nós queremos ganhar. Mas temos que ter consciência de que podemos perder.
E aquele que não sabe ganhar, jamais saberá perder. Não saberá, exatamente. Né? Então eu preciso saber perder para poder saber ganhar. Se eu não sei o menos, eu não vou saber o mais. Tá? Tanto é que algumas pessoas conseguem ganhar prêmios milionários da Mega Sena, 2, 3 anos depois, elas estão falidas e às vezes muito pior do que estavam. Por quê? Porque elas estão replicando condicionamentos e coisas do passado que elas não conseguiram superar dentro delas mesmas. Então, se elas não conseguem superar dentro de si mesmas, elas não vão conseguir projetar no mundo exterior nada diferente. Então, se um pai ele tem dentro de si esse preconceito, esse machismo, toda essa posição que ele traz do pai dele, do avô, do bisavô, como é que essa pessoa vai evoluir? É preciso que dentro dele ele abra um canal para dizer, olha, eu me proponho a uma abertura, eu me proponho a entender. A desconstruir e construir um novo... Exatamente. Se não houver isso, Gerailton, eu acho que em segmento nenhum nós vamos conseguir evolução. Porque manter aquilo que já existe é só uma replicação de tudo que você já tem. Você vai estar replicando e pronto, acabou. Então você vai estar preso a isso. Então, dessa forma, não há uma evolução humana, não há um desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento humano é você todos os dias aceitar mudanças. Sim. Isso não é falta de personalidade. Não é estático, é fluido. Isso tem Nosso que ser. Nosso desenvolvimento é fluido, tem que ser. Tem que ser. Você não pode dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não pode. Isso é algo que já está superado há muito tempo. Então, tem que haver essa mudança, tem que haver esse crescimento, né? Sim. E uma outra coisa que eu quero saber de você é o seguinte, você como militante, como uma pessoa muito ativa nesse segmento, a sigla LGBT é agora LGBTQIA+. Eu Exatamente. Confesso a você que eu não consigo aprender tudo, porque quando eu consigo aprender mais um, já vem mais outro. Eu queria que você desse uma explicação para a gente conseguir entender isso aí, como é, o que é que significa? Então, a gente passa por conferências, né? O movimento, a sociedade civil organizada, ela passa por conferências a cada 2 anos, e aí a gente está há 2 anos sem conferência por conta da pandemia. E aí, quando a gente começa lá atrás, a gente começa com um movimento chamado GLS. Sim, lembro. E aí a gente dá ênfase à população GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E aí, quando acontece, logo em seguida, uma nova conferência, houve-se uma percepção que a letra L ela precisaria vir para frente para que ela pudesse ter uma visibilidade melhor. E aí é quando a gente coloca o L na frente. O L como primeiro. Que vem de lésbica, o G de gay, certo. O B porque a gente precisa conversar um pouco sobre a bissexualidade, certo. Pouco se fala. Então, o B significa bissexual. A bissexualidade, certo, isso. Perfeito. E o T que traz a população travesti e transexual, LGBT. São aqueles artistas, aquelas pessoas que só se caracterizam, seria isso? Não. O T ele representa a transexualidade e a travestilidade. A diferença da travestilidade, os dois se encontram na questão feminina, os dois se identificam como feminino, tanto a travesti como a pessoa trans não. A pessoa trans ela pode se identificar como masculino ou como feminino. E a pessoa travesti ela se identifica no feminino, não existe o travesti, tá? E aí a gente reproduz muito isso também, o travesti é a travesti. A travestilidade ela tem unicamente aqui no Brasil, ela não tem em nenhum outro país do mundo. Não. Só existe pessoas travestis no Brasil. É um conceito que nasce aqui no Brasil. Então é completamente brasileirado. Completamente brasileira, né? E aí a gente vem na pauta L de lésbica, G de gay, o B que traz a bissexualidade e o T que traz travestis e transexuais. Certo. Hoje, como a gente compreende que a sexualidade ela não é estática,
né? Ela é fluida e existem identidades de gênero que a gente ainda nem conhece, né? Porque foge completamente dessa questão da caixa, do padronizada. Aí o movimento em organização, né, ainda não oficializou, porque a gente ainda não teve uma conferência para organizar, mas a gente já coloca assim, a gente coloca LGBTQIA+. Certo, né? certo. Que o L vem da política lésbica, o G dos gays, o B bissexual, T travesti e transexual, o Q da teoria queer. Perdoe minha ignorância, que é uma teoria não sei. É uma teoria que pouco se fala aqui no Brasil, mas aí eu posso dar um exemplo de alguém que se identifica como uma pessoa queer aqui no Brasil. Eu não sei se você já ouviu falar do cantor Lineker. Lineker, sim, já. Pronto, o Lineker, ele se identifica como uma pessoa queer, porque é uma pessoa que ele é um pouco andrógeno. Ele se veste de forma feminina ou de forma masculina e aí ele transita. É como se fosse um estilo, e aí a gente traz dentro da pauta da identidade de gênero. Porque Entendi. A gente compreende que a identidade de gênero é como a gente está se apresentando para essa sociedade. Como você se projeta, se projeta para essa sociedade. Perfeito. Então, o queer vem dentro dessa perspectiva. O I dos intersexo. Você já ouviu falar dos intersexo? Não. Tá. Também não. Você já ouviu falar dos hermafroditas? Sim. Pronto, os intersexos são pessoas que nascem com as duas biologias no corpo, tá? Que aí são pessoas também que pouco se fala, mas existem entre nós intersexuais, né? Então é uma pauta que a gente também precisa falar sobre para poder ter demarcadores na busca né? de políticas públicas e inclusão. Sim, de inclusão, com certeza. Né? Os intersexos, o A dos assexuados ou assexual, que é uma identidade de gênero de pessoas que busca o prazer não necessariamente com a prática sexual, né? Uma pessoa sexual pode ter romance com outra pessoa sexual e o sexo é um plus. Elas não têm, o prazer não é suficientemente na questão da conotação sexual. Tem prazer em viajar, tem prazer em assistir cinema. Não seria o prazer carnal, vamos dizer assim. São os assexual. E o mais significa as demais identidades de gênero que talvez a gente ainda nem conheça. Né? E aí, se a gente for colocar, tem os goi, tem os pansexuais, e aí vai. Ô Gerailton, me diz uma coisa. Eu fazendo uma pergunta, e estou fazendo uma pergunta porque é minha ignorância não conhecer. Sim. Eu não tenho ainda a experiência que você tem, nem muito aquém, mas eu digo o seguinte: quando você cria uma sigla dessa, mesmo você colocando mais, não corre o risco de mesmo assim você deixar alguém excluído? Porque, como você falou, tem muitos ainda que você não conhece, coisas que vão surgir ainda, opções, não sei nem se a expressão correta seria essa, mas muitos irão surgir. Você não acha que isso está se encaminhando para que a gente tivesse hoje, acabar a sigla e se criar uma outra denotação que pudesse abarcar de fato todos, sem nenhuma exclusão e sim inclusão? Eu gostaria muito. Seria isso o caminho? Eu gostaria muito, mas ainda é necessário que se tenha. Ainda precisa que seja isso. Preciso que se tenha. Por quê? Porque é através do demarcador de siglas que a gente vai pautar políticas específicas, que a gente vai pautar a inclusão específica para aquela população. Entendi. Para cada realidade. Entendeu? Propriamente dita. E aí eu vou dar um exemplo mais próximo da gente. A sigla L, né, que fala da mulher lésbica. Uma mulher lésbica, quando ela procura um serviço de saúde, né, e aí um serviço de saúde para um tratamento voltado para uma prevenção. O cuidado de um médico numa prevenção para uma mulher lésbica, devido à prática sexual dela ser diferenciada de uma mulher heteronormativa, vai ser específico. E eles talvez não estejam preparados para isso. E aí, quando essa mulher, que se identifica como uma mulher lésbica, ela coloca lá no instrumental
a identidade do gênero dela, esse médico ele vai ser sinalizado. Sim, sim. Que ele vai precisar tratar, ou pelo menos tratar deveria, ela, né? Ou deveria tratar ela de forma específica. Então, por isso é necessário a gente pautar ainda a questão da sigla. Quando você fala assim, tá, já me fizeram uma pergunta assim, hoje mas não segrega não? Essa questão da gente ficar separando. Foi o que eu, de foi uma meu certa forma a gente né? pode segregar. Então, a intenção não é que se segregue. A intenção é que a gente consiga fazer traços e a gente consiga demarcar o território específico de cada necessidade específica. É porque cada uma é uma realidade. Quando né? a gente vem para uma pauta macro, aí a gente junta a sopa de letra, porque aí a dor é uma só. Certo. A dor que um gay sofre de um espancamento na saída da casa dele, simplesmente porque ele é gay, é a dor que uma travesti sofre sim. quando ela é espancada. Sim, sim. Né? Então, e o ódio é um ódio só. É verdade. Né? O ódio por crime, por LGBTfobia é um só. Né? Então, nesse momento aqui, é necessário que a gente esteja junto, para que a gente possa se fortalecer. Quando a gente vai pautar pautas específicas, aí infelizmente ainda é necessária a questão da sopa de letra, essa porque questão, é onde a gente vai começar, a gente vai entender a questão da demarcação. A realidade de cada um, a necessidade de cada um. Não é muito diferente quando a gente traz a questão racial, né, as cotas. Sim, sim. Algumas pessoas elas fazem um discurso de que as cotas, de uma certa forma, diminuem. É como que o preto ele não tivesse a capacidade de concorrer. Na realidade, eu acho que a gente não deveria ter cota, eu acho que era todo mundo igual, então, todo mundo participando. Agora, se isso fosse uma realidade, né? Hoje, as cotas não é o suficiente, mas ainda é necessário. Sim, com certeza. Sobretudo de toda uma reparação histórica que tem. Com certeza. Eu não sou contra as cotas, eu digo o seguinte, se a gente tivesse uma outra mentalidade, sim, as cotas completamente desnecessárias, não era para existir. Porque são seres humanos com os mesmos direitos, com todos os benefícios, com tudo igual. Então, se a gente tivesse essa mudança de mentalidade, por que é que a cota hoje é necessária? Por conta da mentalidade estreita de muitas pessoas. Sem falar que o racismo ainda é muito perverso e maquiado no nosso país, né? Sim, é verdade. Muitas pessoas são dessa forma e se passam de bom moço, boa moça, achando que daquela forma ali vai iludir, né? No Brasil, eu costumo dizer que o racismo ele é tão perverso que ele dá para as nossas crianças uma caixa de lápis de cor que tem 12 cores e tem um lápis da cor da pele. E a gente que é brasileiro não tem uma única cor de pele. É verdade. Mas tem um lápis da cor de pele que predomina ali. Mas que pele? Não é verdade? Não existe. Veja como o racismo ele chega de forma mascarada, de forma maquiada pra gente. É verdade. É como se aquela cor de pele fosse de um ser humano. Os outros não é cor de pele. Não é cor de pele. Não é cor de pele, não existe. Mas vamos lá, Geraildo, vê bem. O LGBTQIA+, essa representação midiática, ela teve um crescimento gigantesco nos últimos anos, né? E mesmo assim, apesar de todo esse crescimento, o que é que poderia se melhorar ainda? O que é que você acha que isso aqui eu acho que já foi suficiente? Ou o que é que a gente pode melhorar em termos dessa representação midiática, de projetar isso de fato para conscientização cada vez maior? Então, Gilberto, eu ficaria muito feliz se eu conseguisse ver 70% da população trans e travesti inserida no mercado de trabalho. Que é algo ainda absurdo, a empregabilidade, né? Ela é a dignidade do homem. É verdade. E aí ainda existe um enfrentamento muito grande dentro. Uma resistência. E aí é um efeito cascata, porque aí essa população, ela muito cedo, ela sofre a sua primeira violência com a família, por não ter o entendimento ou por não ter aceitação. Em seguida, ela faz a evasão escolar, porque muitas vezes esse professor, esse gestor dentro da escola não está preparado para esse acolhimento dessa diferente diversidade, né? E aí conduz essa população
a não ter uma formação. Com certeza. E aí essa população, ela não tendo uma formação, ela entra numa vulnerabilidade marginal, na marginalidade, sim. Com né? certeza. E automaticamente ela não é vista, sobretudo, pela sociedade como um ser humano. Ela é vista de uma forma distorcida, ela é vista que o condicionamento dela é só a prostituição, ou ela vai ter que se envolver no tráfico da comunidade para poder... a mentalidade é tão estreita que acha que só existe aquele espaço, né? E aí eu, na condição de educador social, né, e no papel que eu venho tentando fazer na cidade do Recife, sobretudo mais pela militância do que quanto gestor, eu vou ficar muito feliz se eu chegar numa recepção e eu ver uma menina ou um rapaz trans ali como recepcionista. Eu vou ficar muito feliz de ver pessoas da população LGBTQIA+, né? passando em concurso público, passando em faculdade, entendeu? Então, eu sei que o efeito ele é lento, mas eu acho que a gente avança muito mais dentro dessa perspectiva. Com certeza. Porque aí quando você tem uma escolaridade melhor, você se condiciona a uma formação e você tem uma empregabilidade, você tem um emprego, né? Não é que as pessoas elas não vão lhe ver de forma preconceituosa, mas essas pessoas elas vão respeitar você Existe de uma forma respeito maior, né? maior. Mas é porque, Gerailton, veja, quando eu trabalho a mentoria comportamental, eu trabalho 5 pilares. E um dos pilares que a gente reforça muito é o pilar da mente. Tá? Porque tudo começa a partir da nossa mente. E a partir da mente, é de dentro para fora que as mudanças acontecem. Por exemplo, você hoje é um militante ativo, você defende as minorias, mas isso é uma consciência interna sua. Isso partiu de dentro para fora. Não adianta eu chegar para você e dizer, Gerailton, você vai entrar agora na faculdade para ser militante, você vai aprender a ser militante. Não é assim que funciona. Eu acho que é algo que tem que vir de dentro para fora. Sim. É uma consciência. E toda mudança... É um despertar, né? Isso. Toda mudança é uma quebra de paradigmas, é um despertar, como você mesmo falou, é uma mudança de consciência. E a humanidade, para sofrer essas mudanças, ela exige tempo. Por quê? Por conta desses padrões, desses condicionamentos, dessas crenças que estão arraigadas na mente das pessoas. Não só na mente das pessoas, porque às vezes elas replicam sem nem saber que está dentro da mente delas. Elas simplesmente fazem. Sim. É como se fosse uma linha de produção. Numa linha de produção não há mais raciocínio. Numa linha de produção você replica aquela atividade porque você é mais um dentro daquela cadeia. Ponto final. Então qual é o teu papel lá? Teu papel é apertar 2 parafusos. Então você lá aperta 2 parafusos. Você é uma pessoa numa cadeia produtiva, naquela linha de produção. Então, algumas pessoas, elas replicam isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Por isso elas não desenvolvem, por isso elas não conseguem evoluir. E agora com a pandemia, isso ficou muito latente. Muito latente. Pessoas que perderam o emprego não conseguiram se reinserir no mercado de trabalho. Por quê? Porque eram pessoas que tinham uma mentalidade fechada, que estavam voltados a certos condicionamentos. E, de repente, você abrir espaço para o novo, abrir espaço para o virtual, abrir espaço para o home office. Como é que eu vou trabalhar home office? Não tem ninguém me fiscalizando? E como é que vai ser isso? Se for assim eu não trabalho, eu vou ficar dentro de casa assistindo televisão. Então, começou a ter que haver freios a esse tipo de coisa. E tudo isso parte da nossa mente, parte dos nossos condicionamentos. Então, para que isso possa chegar e essa mudança afetiva ela venha a acontecer, que isso é uma coisa que realmente eu desejo que isso aconteça. Tá? E por que eu desejo que isso aconteça? Porque eu vejo o quanto isso é maléfico para a nossa evolução enquanto ser humano. O quanto isso nos restringe e nos deixa numa condição inferior. Porque as pessoas que propagam isso são pessoas que têm um pensamento muito estreito, que não conseguiram enxergar uma outra visão de mundo. Tá? Então, dentro dessa realidade, eu acho que a gente precisa evoluir muito ainda. E tudo parte da nossa mente, do nosso condicionamento. E eu queria aproveitar esse gancho, Gerailton, para te dizer uma outra coisa. Dentro dos pilares que eu trabalho na mentoria, um outro pilar que eu trabalho também é o pilar familiar. E esse lance das minorias, esse lance
dessa condição de cada um enquanto ser humano, de se assumir de verdade. Isso dentro das famílias é algo assim, às vezes, muito tóxico, muito sério, muito grave, por conta de tudo isso que eu falei, desses condicionamentos. Então, como é que você me traz a tua experiência dentro do que você vê nesses ambientes familiares? Então, na grande maioria das vezes, a primeira violência acontece na família, né? Hoje, a gente tem alguns avanços, porque a gente já começa a trabalhar um novo modelo de família, sobretudo, né? E aí a questão da intergeração, né, dos menores com os mais velhos. A gente tem uma consciência que os mais velhos são talvez mais complexos para compreender algumas coisas, né? E aí de forma com muito cuidado a gente tenta conduzir isso, né? E de dizer para as pessoas que a gente precisa parar de fazer asepsia do outro. A gente não pode olhar para o outro simplesmente como um rótulo, como um shampoo. Isso. Né? A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Perceber as dores e as delícias. Porque se passa na pele quem sofre suas dores e suas delícias, né? E para a população LGBT especificamente, o quanto é importante essa questão da base familiar, né? E o quanto há esse todos os aspectos, né? Há esse sofrimento da base familiar, né? Quando a família ela meio que desgarra, quando a gente escuta um pai e uma mãe dizer assim, que eu já ouvi um pai e uma mãe dizer para mim assim: eu prefiro ter um filho marginal, eu prefiro ter um filho matador, eu já ouvi isso, do que ter um filho gay, do que ter uma filha lésbica, né? Eu já ouvi isso de mentorados, inclusive. E aí e para você desconstruir isso não é fácil, tá? É doloroso e não é fácil desconstruir. É doloroso, talvez, para ele, dentro daquela mentalidade estreita. É doloroso para o filho ou para a filha que escuta aquilo de um pai. Eu acho que a dor ainda é muito maior, tá? Sim. Então, eu acho que não faz bem para ninguém. Para além disso, Gilberto, a gente precisa também ver o que essa pessoa sente, né? Porque aí muitas vezes essa pessoa ela pode tirar a vida dela. Sim. Porque aí ela acha que ela é um peso realmente na família, porque ela veio de forma... A ovelha negra, que ela veio errada, né? Isso. E aí a gente está tratando de ser humano, de vida. E aí eu pergunto o que é certo ou errado, desconstruindo, tentando desconstruir dentro dessa perspectiva. Eu uma vez fiz uma palestra com um grupo de marceneiros. Eu lembro, era uma turma com 42 marceneiros. E aí eu fiz uma formação com eles sobre diversidade de gênero, né? Dentro de uma macharada. A coordenadora, desafio, viu? Por incrível que pareça, a coordenadora ela ficou surpresa, porque ela disse que eu tive uma forma muito leve de conduzir. Isso fez com que eles não saíssem da sala, eles ficaram até o fim. No final da formação, tinha um senhor de 62 anos, seu José, não esqueço nunca mais. E aí eu não esqueço porque eu sei que eu posso não ter tocado nenhum, mas eu toquei seu José e automaticamente eu toquei a vida daquela menina trans que morava na casa de seu José. Que coisa boa. Porque quando eu terminei, que eu estou vindo para a sala da gestora, seu José chegou perto de mim e fez: professor, eu posso falar com o senhor 2 minutinhos? Pode sim, seu José. Seu José, eu quero lhe dar um abraço. Eu posso? Pode. Ele me deu um abraço e começou a chorar. Ele só chorava. E aí eu fiquei preocupado, porque era um senhor de idade. Levei ele para uma salinha, dei uma água a ele e fiquei meio que sem entender. Ele pegou e falou para mim: olha, eu tenho um neto que é um viado, se traveste. A maneira dele falar, né? Aí eu disse: então, se traveste, seu José é uma neta. Ele se identifica no feminino. Então o senhor já começa a quebrar a partir daí. Ele disse: pronto, minha neta. E aí eu quero dizer a você que eu estou voltando para minha casa agora. Eu vou pedir perdão à minha neta. Vou abraçar ela. Coisa bacana. Porque depois do que você falou aqui, você abriu minha cabeça e eu percebi o quanto eu era
tão mais perverso com a minha neta do que a rua. Que coisa bacana. Então, a partir desse momento que eu chegar em casa com muita vergonha, eu vou dizer à minha neta que eu vou estar protegendo ela e que nunca mais eu vou praticar violência com ela. Coisa maravilhosa. Então, o Seu José acabou comigo, assim, torou minha perna, assim, e aí eu fiz a percepção de quanto é importante esse meu papel. O quanto fez valer, né? O quanto fez valer. Isso. Né? O quanto meu papel ali naquele momento fez valer. Talvez os outros não estavam nem aí. Mas eu mudei a vida de uma pessoa. Não, com certeza. A partir do momento que o Seu José chegasse lá naquela casa. Com certeza, isso então, aí foi muito importante. Quando a gente vai trabalhar a família, né, pelo menos eu vou nessa perspectiva, né, de fazer com que essa família minimamente tente, ela não precisa nem aceitar, mas respeitar e ter o acolhimento, isso já é muito importante para aquela pessoa. Sim, com certeza. Geraldo, esses movimentos sociais, como é que você escreve a importância deles para essa legitimação das sexualidades? Então, o grande movimento ele acontece lá com Stonewall, né? Teve uma grande revolução lá nos Estados Unidos e quem foi a grande revolucionária foi uma mulher trans, né? E aí não é dito. Geralmente as pessoas dizem que foi um movimento gay daquela época, mas não era. Eram pessoas que eram LGBTs. E aí tinha um bar. Nesse bar, todas as vezes que as pessoas saíam para esse happy hour, a população hétero e a polícia da localidade ia lá e aí praticava violência, xingava e botava para fora e aí essa galera toda vez saía machucada e embora machucada. Só que aí essa galera sempre voltava e teve um dia que essa galera decidiu resistir. Não aceitar aquele tipo de coisa. Não aceitou e foi pro pau. Né? E aí esse foi o primeiro boom do movimento. Foi o primeiro boom do movimento para a população específica, né? Do movimento LGBT. E aí, obviamente, quando vai se chegando em cada país, em cada estado, em cada município, a gente vai percebendo que as necessidades elas são mais específicas, né? Aqui no estado de Pernambuco a gente tem algumas entidades que são bem ativas, né? A gente tem a Motrans, que é uma entidade que cuida especificamente da população travestis e transexual no estado de Pernambuco. A Motrans tem feito muita coisa bacana. Trabalho bem bacana, né? Inclusive, nessa nova gestão do Recife, a Motrans ela conseguiu empregar 17 travestis transexual. Coisa legal. Né? Que pra gente isso é um avanço fantástico. Lógico que tudo na questão da negociação, né? O movimento ele se organiza dentro das manifestações, desde as paradas da diversidade que vem acontecendo no estado, sobretudo nas capitais também. O movimento agora, mais recente, se organiza na pandemia, porque tinha muito LGBT passando fome. Terrível, terrível. Muito. E aí o movimento se organiza também para tentar matar a fome dessas pessoas, porque a fome tem pressa. Ajudar de alguma forma. A fome ela né? não espera. Isso. Né? Não dá para esperar chegar ao emprego, né? Não dá para esperar. Tem muito da população LGBT que tem a questão do envolvimento da cultura drag queen, né? Da arte. A gente tem muitos LGBTs que são artistas performáticos. E aí quando... eu conheço algumas drags que fazem um trabalho, rapaz, maravilhoso. Fantástico, fantástico, aí, fantástico. Se tem pandemia, não tem trabalho, né? Sim, é verdade. Não tem. Não tem trabalho, não tem como fazer nada. E aí eu percebi que nesse momento foi um momento que grandes entidades aqui no estado meio que se abraçaram e foi uma por outra e outra pela outra. E eu fiquei muito feliz. A pandemia ela trouxe muito disso, porque... né, Geraldo? De juntar, né? De unir, né? Dois divisores, né? A gente não pode romantizar tanto. Não, com certeza não. Mas a proposta, pelo menos... Aconteceu dois divisores, isso, né? mas eu percebi que dentro do movimento LGBTQIA+, essa união ela foi
bem bacana. Que bom. Obviamente que a gente compreende as vaidades. Obviamente, não vai deixar de existir. Isso aí não vai deixar de existir. A gente compreende os recortes dentro das próprias letras, né? Porque dentro do movimento gay ainda tem a questão do preconceito do gay que é mais afeminado, para o gay que é mais masculinizado, para o gay que aí isso respinga a questão ainda do machismo, que ainda é muito predominante. Ainda predomina dessa forma. Por isso que eu falo que a gente precisa primeiro desconstruir o machismo. Uhum. Se a gente trabalha em cima do machismo, a gente começa a minar, né, no efeito cascata em outros questionamentos. Mas, Gerailton, me diz uma coisa, vamos lá. Nós estamos hoje vivendo a época da geração Z. Sim. Tá? Nós tivemos a geração Y, todas essas outras gerações que antecederam. E essa geração Z, ela sempre foi mais livre, mais solta no ponto de vista de demonstrar os seus afetos homoafetivos. Como é que você estabelece um paralelo entre essa geração Z e as gerações anteriores, do ponto de vista dessa liberdade de dizer assim, ó, tô nem aí, eu vou soltar mesmo, eu sou isso e tá tudo certo? Eu vejo isso como um avanço. Como aquariano que sou, e aí a gente que é da era de aquário, a gente se sente mais liberto, mais livre. Obviamente que tem coisas que eu vejo, que eu me deparo, eu não me choco, né? Eu digo assim, eu não faria, mas eu acho que a galera de hoje ela é mais ousada, né? E eu vejo isso de uma forma positiva. Eu não vejo isso como uma afronta. Pronto, é isso que eu te perguntar agora. Eu não vejo Será que essa ousadia seria uma manifestação de afronta? Eu não vejo como afronta. Não vê dessa forma? Não vejo. Eu penso Protesto? Sim, eu acho que o nosso corpo fala por si só. Né? Eu acho que da mesma forma que eu pago todos os meus impostos, da mesma forma que eu estou inserido num censo, que eu sou um cidadão, entendeu? Que eu tenho o direito de ir e vir. O meu corpo ele precisa ser livre para eu amar quem eu quero e da forma que eu quero. Sim, a mesma liberdade. O que eu não posso é infringir a lei. Sim. E aí quando eu falo infringir a lei, é que alguém já me questionou de uma certa forma. Tá. Mas eu acho um absurdo ver duas meninas se pegando, se agarrando, se beijando. Eu acho uma afronta dois caras se agarrando, se beijando. Né? Um beijo pode, como qualquer outro casal se beija. Se não pudesse, então ninguém poderia beijar. O que não pode é a questão explícita. Na nossa Constituição fala do atentado ao pudor. Sim. Que aí seria uma regra para todo mundo. Sim, todo casal como seja. Claro, né? Ninguém vai estar no meio da rua e aí eu acho evolutivo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não é estático, entendeu? As pessoas elas têm que ser livres mesmo, desde que ela não desrespeite o outro, né? Um dia eu estava dentro de uma lanchonete com a minha mãe e eu me senti desconfortável, porque eu vi um casal hétero praticamente se pegando na lanchonete, assim, e uma falta de respeito. As mãos, e estava de forma totalmente abusiva. Era assintoso. Né? E aí a naturalidade de todo mundo no rolê, né? Achando que poderia. Sim. Mãinha ficou incomodada com aquilo, eu olhei para ela e disse, não, filha, a gente termina e depois a gente sai, né? Mas aí, ao mesmo tempo, me veio, se fosse um casal homoafetivo... Já tinha havido uma acontecido, com certeza. Era imediato. Com certeza. Imediato. Naquele momento, todo mundo é juiz, todo mundo é policial. É verdade. É delegado, todo mundo acha que pode. Gerailton, me conta mais uma outra coisa. Essa questão dos movimentos das minorias no nosso país, a gente tem algumas pessoas que estão na área da cultura, que se projetaram, como, por exemplo, Pablo Vittar, que ocupam uma posição hoje de destaque, e ele representa uma dessas minorias. E eu te pergunto, qual a importância disso tudo nesse contexto, de personagens como ele, como Pablo Vittar e muitos outros, que hoje projetam
do ponto de vista de serem pessoas famosas, serem pessoas da mídia. Como é que você vê isso dentro desse campo? Eu vejo isso como um puxar para a visibilidade, né? Uma oportunidade de visibilidade. Quando a cultura drag queen ela sai do gueto, ela sai dos palcos, que é tão engraçado porque a gente fala muito nisso hoje, mas a gente esquece, por exemplo, do Ney Matogrosso. Sim. Né? E as pessoas meio que naturalizaram lá. Né? Ali pode. Ali pode, né? A gente esquece da performance da Elke Maravilha, que era extremamente andrógena. Né? A Rogéria. Sim. Né? As grandes baluartes. Só que elas foram defensoras num momento onde o machismo ainda era muito mais severo, era muito mais radical, era e aí terrível. quando chega essa nova geração, né, que vem a Pablo Vittar, a Glória Groover, o próprio Lineker, né, que vem e quebra, que para mim eu acho ele um artista maravilhoso, né, o Johnny Hooker, de uma certa forma vai dando uma visibilidade para os novos e quebra essa questão do gueto. Eu tenho muita preocupação com a questão do gueto, né? A gente está no século XXI e o século XXI é uma página que a gente precisa virar e dizer que todos os espaços é de todo mundo. Sim. Entendeu? E aí quando a gente se segrega dentro de gueto, a gente perde a visibilidade e fica ali entulhido. Sim. Né? E aí quando esses artistas eles vêm, sobretudo, entra no mercado, no capitalismo, né? A mídia toma conta, explora, porque tem também uma questão da exploração, né? Eu digo que é uma faca de dois, tem a questão da exploração da mídia também. Eu acho bacana o condicionamento da visibilidade, né? E aí eu ficaria muito feliz se esses artistas usassem esse gancho da visibilidade para puxar o seu irmão, né? Tirar o seu irmão do gueto e vem para cá, porque se eu posso, tu também pode. Você também tem espaço, isso. Né? Porque aí espaço. quando começa a viralizar, de uma certa forma, as pessoas começam a naturalizar, como já naturalizam o Ney Matogrosso, que aí é um artista fantástico, espetacular, e que muitos deles se espelham até nele. Sim, ele desbravou, né? Porque naquela época ali foi... E sofreu a questão da ditadura, e, enfim. Foi terrível, não é verdade? Mas, Gerailton, por mim eu conversaria com você durante muito mais tempo, porque eu estou aprendendo e é muito rico isso. Fantástico. É muito bacana, eu realmente estou muito feliz pela tua participação aqui. Mas eu quero te fazer uma última pergunta para que a gente possa fechar pelo menos essa nossa conversa, que a gente não pode se estender tanto tempo, embora devêssemos fazer isso, mas não temos como, né? Eu te pergunto o seguinte: o que é que a sociedade precisa entender de uma vez por todas nesse aspecto da sexualidade, para que esses padrões que ainda estão presos, que prendem as pessoas, né, que as pessoas estão dentro desses padrões que elas criaram de certo e errado, pode e não pode, eu aceito, eu não aceito. Então, o que é que a gente pode fazer hoje para que isso aí possa ser quebrado de uma vez por todas, esses padrões deixem de existir, que talvez a normatização ela possa, de fato, ela vinha se concretizar e haver uma proteção maior e um esclarecimento maior normativo, já que as pessoas não entendem isso numa primeira vista, sem haver aquela compulsão. Então, vamos impor através de uma norma. Olha, tem que respeitar. Se você agredir, você vai ser punido à altura. E não apenas ter uma norma escrita que não tem aplicabilidade. Então, como é que você vê isso hoje? O que é que a sociedade precisa para desmistificar isso, para de uma vez por todas entender que essas minorias
elas precisam sim ser incluídas na condição humana, que somos todos iguais, que devemos ocupar os mesmos espaços, com os mesmos direitos, tá? Como seres humanos, sem haver separação, distinção, e quem sabe um dia não precisarmos da lei de cotas, porque ela não terá mais sentido de ser, porque seremos todos iguais. Eu penso que a sociedade ela precisa enxergar o outro como ser humano, apenas isso, porque a gente consegue enxergar o outro como vários aspectos, menos como ser humano. É impressionante isso, como a gente evolui para tantas coisas e para uma coisa que é básica, a gente não consegue ter esse enxergar de forma mais apropriada. A partir do momento que você enxerga o outro como ser humano, né, e tira ali todos os rótulos dele e se coloca no lugar dele, eu acho que a gente começa a caminhar para um futuro que a gente possa propagar melhor o amor, a gente possa propagar melhor a empatia, entendeu? Eu acho que a quebra maior é essa, é enxergar o outro como ser humano, né? Quando a gente enxerga o outro assim, aquele gordo, sim, né? Aquela preta, aquele deficiente ou aquele aleijado, sim, sim. Né? A gente enxerga ele de vários aspectos, mas a gente não enxerga que ele é humano como eu sou. Os mesmos gostos, os mesmos desejos, exatamente, as mesmas vontades, as igual. qualidades, os defeitos, né? As condições, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito pertinente, que faz com que a gente fique estático, né, nessa evolução que é necessária, sobretudo nossas práticas, é a briga de classes. Isso. Né? Isso é terrível, né? A briga de classes, ela é impressionante como ela dá a condição do homem ter uma qualidade de vida melhor e, ao mesmo tempo, tratorar o outro que está numa classe menor. Né? Se a gente começa a ter uma percepção igualitária, mais social da coisa, né? Mais humana mesmo, a gente consegue aí ter uma quebrar muita coisa, vislumbrar, né? Um novo horizonte, né? Trazer as nossas crenças, que aí é uma outra questão também. O povo propaga tanto um Deus, e aí quando eu falo propagar um Deus em todas as crenças, todas as religiões, mas o homem, ele tem um papel que é fundamental de propagar esse Deus, que ao mesmo tempo esse mesmo homem provoca tantas guerras. Sim. Por conta das suas religiosidades e suas vaidades. Não há sincronia entre o que eu digo e aquilo que eu faço. Pratico. Não há essa sincronia. Sobre as suas práticas. Nós íamos encerrar e eu quero abrir um parênteses de uma coisa que é de uma experiência que eu vivi durante muito tempo. Tá? Eu tenho 30 anos de formado em Direito, eu sou advogado, advoguei durante muitos anos, e uma das coisas, não nesse segmento LGBTQIA+, mas de um outro segmento, então você via isso, fazendo uma analogia a essa inclusão, que era a questão da ressocialização do preso. Eu acho isso uma coisa fantástica, e eu sempre fui um defensor e um batalhador por isso. Por quê? O fato de você cometer um crime não quer dizer que você sempre tenha que cometer um crime. Existem algumas pessoas, claro, que aquilo ali já está incutido nelas como uma índole, como um comportamento do qual elas não querem se livrar, mas não são todos. Então, como é que aquela pessoa que hoje ele cometeu um delito e ele precisou ser segregado da sociedade para que ele se conscientizasse do erro que fez, que ele pagasse, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, por aquele crime, aquela falta que ele cometeu, mas que ele também pudesse ter o direito de ser reincluído na sociedade, de ter um emprego, de constituir uma nova família e de não simplesmente ser tratado como um ex-detento, um ex-criminoso,
escanteado. Isso, e colocado à margem de uma forma assim muito, muito pejorativa, muito absurda. E eu sempre fui um grande batalhador. Eu fui advogado militante 10 anos na área criminal e eu sempre lutei por isso, por essa inclusão do preso na sociedade, essa volta dele. Claro que algumas pessoas, infelizmente, não queriam, não poderiam e não mereciam estar de volta à sociedade, mas isso era uma opção delas. Tá? Mas que também aquele que tivesse a opção de querer voltar à sociedade tivesse o direito de ser recebido de igual para igual e que tivesse dado a chance a ele de se reinserir. Então eu queria só fazer essa colocação, porque é uma coisa que eu vivenciei durante muitos anos da minha vida durante a faculdade, eu fui professor universitário, eu fui muito avaliador de monografias, de TCCs, de conclusão de curso, aonde você analisava, muitos alunos falavam sobre essa questão da reinserção do preso, da ressocialização do preso, e que eu sempre fui um grande lutador por isso. Um agente de direitos humanos. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Eu fui professor de direitos humanos também, fui professor de direito administrativo, então eu já permeei por vários segmentos do direito e sempre, eu tenho um hábito de dizer sempre o seguinte: eu não defendo o cliente, eu defendo a justiça. Se o meu cliente ele tem justiça, ele tem um bom direito, eu vou defender. Se eu não acredito no bom direito que ele tem, eu não defendo. Outro colega vai defender, mas eu preciso acreditar naquilo que eu estou lutando, naquilo que eu estou batalhando por ele. Se eu não acredito no bom direito, se eu não acredito que ele seja detentor daquele direito que foi hoje segregado, surrupiado por algum comportamento, por alguma atitude, então eu não posso defendê-lo. Eu não defendo aquilo que eu não acredito. Então, Gerailton, eu quero te parabenizar por esse trabalho brilhante que você faz, te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por ter me dado esse prazer de nós trocarmos esse bate-papo agradabilíssimo, muito enriquecedor, não só para mim, tenho certeza, mas para todas essas pessoas que já seguem o nosso canal, que assistem o nosso podcast, que escutam o nosso podcast, porque hoje ele está em vídeo e em áudio também. Então, quero agradecer a você essa oportunidade, esse prazer que você me deu. Hoje foi uma tarde muito enriquecedora, maravilhosa e prazer muito grande ter você aqui. Obrigado, Gilberto. Muito bom mesmo, tá? E você que já nos segue nesse canal, mais um GBcast nós estamos concluindo e foi um prazer enorme, como eu disse agora, de ter uma pessoa fantástica como Gerailton Jorge, uma pessoa militante dessa área que trata das minorias LGBTQIA+, que eu acho que somos todos seres humanos, devemos tratar as pessoas de igual para igual. Não precisamos desse mundo de cotas, não precisamos desse mundo de homofobia, de discriminação, de preconceito, de racismos. Eu, você, todos nós somos filhos do mesmo Deus e temos as mesmas chances e oportunidades. Então, se liguem, se você gostou desse GBcast, curte, compartilha, divida com as pessoas que você sabe que precisam ouvir isso, das pessoas que gostam, que defendem também essas minorias e também aquelas pessoas que ainda não entendem. Quem sabe, elas escutando esse bate-papo, elas passem a entender e dar uma outra oportunidade de ver o mundo de uma forma diferente. Ativa o sininho para que você fique ligado sempre que nós estivermos colocando conteúdos aqui na página. Vocês sabem, todas as quartas-feiras nós temos conteúdo e todas as sextas-feiras temos um GBcast. Então, se liga com a gente e não sai, não perde o canal, que vem toda sexta-feira muita coisa boa e toda quarta-feira muito conteúdo de valor para te ajudar e ajudar muita gente.